Olá, caro aluno, paz seja convosco. Espero que você esteja bem. Vamos prosseguir aqui com a matéria Administração Eclesiástica, no capítulo 5, Informações Administrativas Complementares, Relações Ministeriais. O candidato ao ingresso, reingresso ou ascensão na carreira ministerial recebe a designação de postulante. Categorias, nomeações e credenciais. O Ministério da Igreja do Evangelho Quadrangular possui 3 categorias: ministros, aspirantes ao ministério e obreiros credenciados, aspirantes ao ministério e ministros. As nomeações no Ministério Quadrangular podem ser para pastor titular, pastor auxiliar e auxiliar de pastor. Carreira ministerial. O ingresso ou reingresso no Ministério Quadrangular se dá na categoria de obreiro credenciado. E os obreiros credenciados e os aspirantes ao ministério podem pleitear a ascensão na carreira ministerial através do processo seletivo, que são geridos pelas comissões de relações ministeriais anualmente em cada estado. As comissões de relações ministeriais têm como principal função gerir o processo de admissão, readmissão ou ascensão na carreira ministerial. Requisitos pessoais dos postulantes. O postulante percorre um caminho de 6 anos do ingresso até a categoria máxima do Ministério Quadrangular, desde que preencha todos os requisitos ao longo dos anos. Quanto ao ente social, então, o postulante ele precisa ser brasileiro, nato ou naturalizado. Os estrangeiros em situação irregular de permanência no país não são admitidos em nenhuma categoria ministerial. Preciso ser maior de 18 anos ou com a escritura pública de emancipação. E o Estado Civil em conformidade com o artigo 29 do Estatuto da Igreja do Evangelho Quadrangular. Quanto à vida cristã, deve ser membro da Igreja do Evangelho Quadrangular no mínimo 2 anos, e clérigos oriundos de outras corporações religiosas podem ser admitidos no Ministério da Igreja do Evangelho Quadrangular, desde que tenham o seu processo de admissão aprovado pelo Conselho Nacional de Diretores, Conselho Estadual de Diretores ou convenções, na forma do artigo 24 do Estatuto, ingressando como obreiro credenciado. Ter convicção da sua vocação, ter uma vida cristã exemplar, ser batizado nas águas por imersão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ser batizado com o Espírito Santo, confissão pública e convicta dos postulados na Bíblia Sagrada e a declaração de fé, ter dedicação diligente ao cumprimento dos seus deveres com obediência ao estatuto e ao regimento interno da Igreja do Evangelho Quadrangular, comparecer às reuniões gerais de liderança e devidamente convocado por quem de direito, não faltar com a ética devida aos colegas de ministério e comprovar, através de documentação hábil, a sua idoneidade. Conhecimentos bíblicos exigidos. Os conhecimentos bíblicos, teológicos e intelectuais devidamente comprovados pelas instituições oficiais de educação da Igreja. E a aprovação no processo seletivo, comprovar os conhecimentos básicos em processo seletivo promovido pela Comissão das Relações Ministeriais. Documentos pessoais. O postulante deve ter todos os documentos em ordem, sendo o Conselho Nacional de Diretores claro ao informar que os protocolos dos documentos são rejeitados no processo. Então, é necessário a apresentação dos documentos, não pode ser os protocolos. Certidões cíveis. O postulante precisa atestar
a sua idoneidade mediante certidões forenses e criminais, as quais devem ser solicitadas de acordo com a orientação do Conselho Nacional de Diretores. Indicação: o item mais importante do processo é a devida apresentação do postulante pelo pastor titular e superintendente regional, mediante documentos devidamente assinados e que serão apresentados à Comissão de Relações Ministeriais em tempo oportuno. Documentos que os postulantes devem apresentar no processo seletivo é a carta de recomendação assinada pelo pastor titular e pelo superintendente regional, as certidões forenses, certidões criminais, CPF, que é o cadastro de pessoas físicas, e a certidão de nascimento ou de casamento. Etapas do processo: inscrição do postulante nas datas apontadas em cada estado para que tenha direito a participar do processo seletivo, as entrevistas regionais, de acordo com as orientações das comissões de relações ministeriais, avaliação escrita, onde o postulante deve conseguir no mínimo a média 7 para avançar nas etapas seguintes, e a apresentação da documentação. Aprovado nas avaliações preliminares, o candidato deve obrigatoriamente reunir toda a documentação necessária. E a apresentação de obreiros e aspirantes e a consagração dos ministros é a etapa final, que ocorre na convenção estadual, onde a presença do candidato é obrigatória, sob pena de ter o seu processo indeferido. Tópico 2. Base legal da Igreja do Evangelho Quadrangular. A Igreja do Evangelho Quadrangular é uma pessoa jurídica devidamente registrada no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, porém, para que isso acontecesse, obrigatoriamente precisou elaborar um estatuto e um regimento interno, sendo que o estatuto é importante para o registro nacional. Estatuto é um conjunto de normas jurídicas acordados pelos fundadores que regulamentam o funcionamento de uma pessoa jurídica, e a sua natureza é constitutiva, estática, sem se deter em estudos minuciosos, ficando esta parte para o regimento interno. Então, o estatuto ele vai dar as linhas gerais e o regimento interno ele vai especificar minuciosamente como será executado e como será feito. Porque as organizações religiosas precisam ter um estatuto? E aí nós temos 4 razões. A primeira, uma instituição sem estatuto não existe juridicamente. É necessário o estatuto, pois sem o estatuto não consegue realizar o cadastro nacional da pessoa jurídica. Segundo, sem estatuto, a instituição não pode ser representada juridicamente, não pode adquirir patrimônio no seu nome. E aí por isso que as obras novas, elas precisam registrar no CNPJ da sede regional, porque ela não possui o CNPJ de filial. Terceiro, sem estatuto não é possível obter o CNPJ. E um estatuto equilibrado, e por último, quarto, um estatuto equilibrado, bem embasado nos parâmetros legais, proporciona segurança à instituição perante os órgãos públicos e perante a justiça em ações judiciais, além do estatuto preservar a doutrina da instituição, livrando dos desvios doutrinários. A Igreja do Evangelho Quadrangular possui um dos melhores estatutos dentre as organizações religiosas, elaborado por membros do Ministério Quadrangular, juristas e legisladores. Regimento interno é um conjunto de norma interna que deve ser obedecida no seu interior, ou seja, apenas quem está dentro da organização religiosa que vai precisar obedecer. Quem não faz parte não precisa obedecer ao regimento interno. O regimento interno da Igreja do Evangelho Quadrangular regulamenta e disciplina as matérias deliberadas no estatuto. E aí um exemplo que a gente pode dar: o estatuto estabelece que a administração
geral é exercida pela Secretaria-Geral de Administração e Finanças, e o regimento interno vai detalhar como isso vai ser na prática. E diferentemente do Estatuto, o regimento interno não precisa ser registrado, mas ele tem validade jurídica, pois está previsto no Estatuto e foi aprovado na Convenção Nacional. Declaração de fé. O terceiro elemento da base legal da Igreja Evangélica Quadrangular é a sua declaração de fé. A declaração de fé é estudada pormenorizadamente na disciplina Evangelho Quadrangular. Tópico 3. Sistema Nacional de Gestão Administrativa. Secretaria-Geral de Administração e Finanças foi criada em 99, na época em que a Receita Federal fiscalizou a Igreja do Evangelho Quadrangular e verificou que havia algumas situações que precisavam ser adequadas à legislação nacional. E aí o órgão destinado a resolver as atividades administrativas de caráter financeiro e burocrático da administração geral. Gestão dos cadastros das entidades e Ministério Oficial. A gestão dos cadastros nacionais, dos conselhos e supervisões estaduais, das regiões eclesiásticas e campos missionários, das igrejas locais, sede regional, igrejas com CNPJ e obras novas, e do Ministério Quadrangular é de exclusividade do Conselho Nacional de Diretores. Porém, essa gestão é compartilhada parcialmente com a administração estadual, regional e local e com os próprios membros do Ministério. Membros do Ministério, eles podem atualizar os seus cadastros no Sistema Nacional, apenas os dados pessoais, endereço, telefone, e-mail. A administração local, os pastores titulares têm autonomia semelhante ao do membro do Ministério, e o que vai mudar é que eles podem atualizar e consultar os dados dos membros vinculados à igreja local, onde estão nomeados como pastor titular. A administração regional, os superintendentes ou diretores de campo, eles têm outros tipos de autonomia, além daqueles que são concedidos aos pastores titulares e também aos membros do ministério. E aí eles podem atualizar e consultar os dados dos membros vinculados à região ou ao campo missionário. Administração estadual. Os presidentes ou os supervisores estaduais e os secretários estaduais de administração e finanças têm autonomia semelhante ao do membro do ministério. E o que muda é que eles podem atualizar os dados dos membros do ministério vinculado ao Estado. E a administração nacional, a Secretaria-Geral de Administração e Finanças, por meio do Departamento de Cadastros e Documentos, consolidam as informações enviadas pelos níveis administrativos inferiores num único banco de dados. Gestão dos cadastros das lideranças locais, regionais, estaduais e nacional. Quando esses líderes exercem funções concomitantes com o exercício do Ministério Oficial, a gestão dos dados é compartilhada com o Conselho Nacional de Diretores. Quando tais líderes são leigos, a gestão é exercida somente pela administração a qual está vinculada, cabendo ao Conselho Nacional de Diretores apenas a guarda dos dados no Sistema Nacional. Gestão da membresia é de exclusividade da administração local, cabendo ao Conselho Nacional apenas a guarda dos dados no Sistema Nacional. Administração Geral. A Administração Geral tem como uma das suas responsabilidades gerir as informações financeiras e cadastrais da instituição através de duas ferramentas, Sistema Contábil e o Sistema de Cadastros. Tópico 4. Sistema Contábil da Igreja do Evangelho Quadrangular. Características do Sistema Contábil. O Sistema Geral de Administração e Finanças é o sistema único de contabilidade, é um software que opera em ambiente web, internet. E aí os relatórios mensais do Conselho Nacional de Diretores e das suas secretarias
do Conselho Estadual de Diretores e as suas secretarias, das regiões e as suas secretarias e coordenadorias, da Igreja Sede, igrejas com CNPJ e obras novas, e são emitidas pelo Sistema Geral de Administração e Finanças. Contabilidade em tempo real. O grande diferencial do Sistema Geral de Administração e Finanças está relacionado ao fato de o software que opera em ambiente web. E isso permite que o acesso às informações contábeis se dê em tempo real, ou seja, no momento em que o contador inclui essas informações no sistema, em qualquer lugar do Brasil, e aí então a Igreja do Evangelho Quadrangular já pode, o Conselho Nacional já consegue consultar essas informações em tempo real. Acesso ao sistema. O acesso ao sistema se dá mediante o cadastramento, e a gestão dos acessos é de exclusividade do Conselho Nacional de Diretores por meio da Secretaria-Geral de Administração e Finanças. O Conselho Nacional de Diretores, o Conselho Estadual de Diretores, as regiões eclesiásticas ou campos missionários e as igrejas devem estar cadastradas no Sistema Geral de Administração e Finanças para usar todos os recursos disponíveis. E finalizando aqui, a base legal. O Sistema Geral de Administração e Finanças está previsto no Estatuto e no Regimento Interno, portanto, é uma obrigatoriedade da administração da Igreja do Evangelho Quadrangular em todo o Brasil. Além disso, foi desenvolvido dentre as normas brasileiras e atendendo à legislação nacional quanto às regras administrativas e contábeis. Ou seja, o Sistema Geral de Administração e Finanças está totalmente adequado à legislação brasileira e aí então acontece de uma forma organizada e tudo conforme a lei. Bom, finalizamos aqui o capítulo 5 de Administração Eclesiástica. Eu espero que você tenha compreendido o que foi falado aqui na aula. Caso você tenha alguma dúvida, eu estou à disposição para esclarecimentos sobre a aula ou sobre as autoatividades. Que Deus te abençoe e até a próxima aula.